Eu quero que você abra sua Bíblia nesse momento, no livro de Esdras, capítulo de número 7, versículo de número 10. Esdras 7, 10. E depois nós vamos abrir rapidamente, um pouquinho mais à frente, em Neemias, capítulo 8. Versículo de número 7 e 8. Esdras 7 e 10, depois Neemias 8, 7 e 8. E aí você pode deixar sua Bíblia aberta aí em Esdras, depois a gente volta para poder trabalhar um pouquinho sobre a questão de Neemias. Esdras 7 e 10 diz o seguinte: porque Esdras tinha preparado o seu coração para, temos 3 verbos aqui, buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Então ele busca, ele cumpre e ele ensina. Guarde isso. Agora vamos lá junto comigo, Neemias capítulo de número 8, versículo de número 7 e 8. Que diz assim, Neemias capítulo 8, versículo 7 e 8, agora é Esdras já em ação, ensinando. Primeiro, ele busca conhecer. Depois, ele busca praticar. E agora nós já estamos vendo aqui Esdras ensinando. Neemias capítulo 8, versículo 7 e 8, que diz assim: e Jesua, e Bani, e Serebias, e Jamim, e Acube, e Sebatai, e Odias, e Maacéias, e Quelita, e Azarias, e Josadaque, e Anã, e Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu posto, e leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Quem acompanha o canal sabe que lá tem um programa chamado Entendes Tu o que Lês? Baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Então, eles faziam o povo entender o que estava sendo lido. Muito bem, vamos lá. Eu gostaria de dizer para vocês que, como está aí a temática, né? Toda a escritura inspirada, tá? Ela é útil, tá? Para ensinar o quê? A fé, para corrigir o erro, para restaurar o rumo, nesse caso, e para treinar-nos para a vida cristã. E é justamente sobre isso que eu quero falar aqui. Não vou falar sobre o texto em si, mas eu quero usar o exemplo da dedicação de Esdras, como eu disse, a dedicação de Esdras no ensino da palavra de Deus, tá? Para mostrar algumas lições e quais os resultados que houve por causa dessa dedicação. Todo professor de escola bíblica dominical, ele tem seus conflitos. Por quê? Quem também aqui, os superintendentes, que muitos deles até dão aula também, eles têm conflitos. Por quê? Porque eles preparam aulas, eles gastam tempo, e às vezes eles se deparam com uma realidade de uma classe que não está dentro daquilo que eles esperam. E isso faz com que os professores fiquem, muitas vezes, no início, porque com o passar do tempo nós vamos aprendendo, frustrados. Só que independente de você ser professor para dar aula para 1000 ou para 1, a sua dedicação precisa ser a mesma. Quando o canal começou em 2020, se você ainda não me segue, fique à vontade, Pastor Mário Luna. Hoje, se você pesquisar Pastor Mário Luna no YouTube, já me aparece lá. Antigamente não aparecia, com certeza. Em 2020, no mês de abril, o Senhor falou ao meu coração ali na pandemia para começar a gravar aulas. E eu timidamente tinha muito problema, já pregava, mas tinha muito problema de ficar na frente de uma câmera. Minha esposa me ajudou bastante. Falava: meu amor, você está parecendo um robô. Se solta. Como assim se solta? Eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de dar vontade de coçar, eu tinha medo de querer espirrar, eu tinha medo de tudo. E ela falou: fica em paz, fica calmo. Hoje vocês veem, quem me assiste sabe, né? Eu não ligo, eu paro. Às vezes está muito calor, Rio de Janeiro, o ventiladorzinho está batendo lá, mas não dá conta. Não tem problema. Muito bem. Então,
2020. Comecei a gravar as aulas, 50 visualizações, 80 visualizações, 100 visualizações, mas eu tinha um propósito no meu coração inicialmente. Eu só estava fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer. Eu não sabia que o trabalho ia desenvolver do jeito que desenvolveu. E aí o que eu pensava? Tá bom, se 2 ou 3 pessoas estão sendo ensinadas, está ótimo, glória a Deus. Eu nunca tive problema com isso, de dar aula para poucas pessoas, graças a Deus. Porque tem gente que vai perguntar, pastor, quantas pessoas vai ter no evento? Não, quantas pessoas Jesus mandar, glória a Deus por isso. Deus seja louvado. E aí, só que havia um momento de conflito, como vocês também têm. Eu tenho certeza que tem professores aqui que têm esses momentos. E aí, às vezes, chegava para minha esposa e falava assim, amor, o povo não quer assistir, poucas visualizações. Aí ela me lembrava do que eu tinha dito. Não, você não disse que se fosse poucas pessoas, mesmo que fosse 2 ou 3, estava bom? E aí, o Senhor me dava novamente ânimo. Em cima da minha própria palavra, né? Você não deu a palavra, então vamos embora. Não foi em cima daquilo que você começou? Aí, de vez em quando, 2 ou 3 vezes isso aconteceu. Levou 1 ano e 6 meses para completar 1000 inscritos. O canal, em 2020, eu já tinha quase 10 anos de canal, mas ele só tinha 164 pessoas. Levou 1 ano e 6 meses para completar 836 pessoas. Quando completou 1 ano e 6 meses, a plataforma do YouTube começou a recomendar os meus vídeos. Até então era eu que me recomendava. Muita gente fica frustrado por isso, porque ele se recomenda. Você se recomendar não adianta. Você perde tempo fazendo isso. Apenas publique. Faça o trabalho. 1 hora, a plataforma vai te direcionar. Mas você tem que ser persistente e tem que fazer um trabalho sério. E aí, ele começou a me recomendar. Levou 1 ano e 6 meses de novo. Eu ganhei 836 pessoas em 1 ano e 6 meses. Com 1 ano e 6 meses de novo, já tinha ganhado mais de 31 mil inscritos para o canal. O canal agora, ontem ou anteontem, completou 48 mil inscritos para a glória de Deus. Mas não foi fácil. Não é fácil. Então eu vim aqui trazer uma palavra para você baseada na minha experiência. Eu não estou falando o que alguém disse. São 4 anos sentados em cima daquela cadeira. Agora Jesus usou uns servos aí, umas servas que foi semeando no meu ministério, trocou a cadeira, mas eu ficava sentado 8 horas, 7 horas, né? Porque a gente estudando, fazendo, enfim, levantava todo quebrado. Mas o Senhor, aos poucos, as coisas vão acontecendo. Não me trouxe agora em São José da Bela Vista? Primeira igreja que me trouxeram fora. Agora, São Sebastião é a segunda igreja que me traz fora. Rio de Janeiro conheço. Né? Já saí do Rio de Janeiro, já vim aqui no Distrito Federal em 2010, mas para outro fim, não para o fim de fazer a obra de Deus. Então Deus vai fazendo, então não fica triste não. Eu começo com essa palavra para vocês, todos vocês, não fica triste. O tempo da promessa de Deus vai se cumprir. Deus é que vai fazer você ser visualizado. Não se preocupe em ser visto, apenas faça para Deus. Quem vai fazer a tua agenda, quem vai falar de você, é o Senhor. É Deus. Deus trouxe Davi lá de trás e colocou Davi na frente, porque o propósito de Deus era Davi na frente. Se Deus te quer na frente, Ele vai te trazer mais cedo ou mais tarde. Mas se Deus quer você nos bastidores, se alegra, louva, faça o melhor, porque aí é o seu lugar. Então vamos lá. O ensino de Esdras passa por 3 etapas. Primeiro, ele busca a lei do Senhor. Nessa etapa, Esdras lia e estudava as Escrituras. Lembre-se disso. Esdras lia e estudava as Escrituras. Muito bem. Para quê? Para compreender o significado. Esdras precisava compreender o que ele estava lendo. Tudo começa com a leitura seguida do estudo para alcançarmos entendimento. Não podemos simplesmente partir da leitura para a aplicação, que é o que acontece. As pessoas leem um texto e já vão aplicar. E não sabem o contexto, não sabem nada e acabam falando coisa que não devia. Mas o professor da escola dominical não pode fazer isso. A professora da escola dominical não pode fazer isso. Por quê? Porque nós temos um compromisso com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Você tem compromisso com a palavra e com o Deus da palavra?
É necessário você ter compromisso com a palavra e com o Deus da palavra. Então, como é que Esdras fazia? Como é que nós devemos? Algumas etapas que nós devemos entender em relação a entender as Escrituras. Eu quero passar isso para vocês aqui. Eu trato disso com mais detalhe num curso online que eu tenho, como facilitar meu estudo da Bíblia. Eu falo dele direto nas minhas aulas de escola dominical. Aí já é você ir lá e adquirir, aí é com você. Mas eu quero fazer um resumo aqui, eu não quero tirar de vocês esse direito. Então, primeira coisa, escolha um texto. Se você tem o texto da aula, quem é professor, tem lá o texto base. Então, escolha o texto, certo? E entenda o seguinte, a Bíblia, ela é composta, às vezes para escolher o texto, no caso do professor, mas de repente você quer estudar um texto aleatoriamente. Então você pode se basear na questão de entender que a Bíblia ela é composta de livros, de capítulos, e uma das coisas que nós não entendemos, sabe o que é? É que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Então a nossa ideia é pegar um versículo, caixinha de promessa, e quer entender. Não vai entender. Por quê, pastor? Porque você tem que partir do todo para as partes. É importante. Como é que você escolhe um texto? Por um livro. Eu vou ler um livro da Bíblia. Por um tema, por uma necessidade pessoal, pela necessidade de alguém. É muito comum as pessoas entrarem em contato comigo pelo meu WhatsApp, porque eu deixo lá o meu WhatsApp. Pastor, esse texto da Bíblia aqui quer dizer o seguinte, quer dizer o quê? É uma necessidade dos outros, não é minha. Só que quando eu me dedico a fazer isso, sabe o que acontece? Eu aprendo. Não é tempo perdido. Porque eu estou aprendendo, eu estou me lembrando daquilo que eu já aprendi. Por uma necessidade da igreja como um todo, foi colocada aqui uma temática. Entendeu-se que a igreja, os professores, superintendentes, têm uma necessidade dentro dessa temática. Então a primeira coisa é escolher o texto. A segunda coisa é você inspecionar o livro ou a carta no qual você vai estudar. O todo. Você precisa ter uma ideia do geral, para depois vir para as partes. Porque senão você não compreende. Professor de escola bíblica dominical, geralmente ele lê a lição inteira, para depois vir pontuando, para ele saber do que está tratando primeiro do todo, para depois as partes. Eu sei que nós não temos tempo para isso, muitos de nós. Eu mesmo que dou todas as aulas, são 13 lições dos adultos e 13 dos jovens, fica um pouco complicado. Mas o correto, para quem não tem tão apertado o tempo assim, o correto seria você recebeu a revista, ler ela toda, sem estudar. Só uma leitura, só para você saber o que está tratando. Sabe por quê? Porque tem muito assunto que a gente quer desdobrar numa lição, que ele está lá na frente sendo desdobrado da forma que deveria. E aí nós acabamos tendo um problema, porque a lição torna-se repetitiva. Isso é uma coisa que acontece. Por quê? Porque nós não entendemos essa visão de ter um conhecimento do todo. A mesma coisa com o livro da Bíblia. Por exemplo, como é que você vai estudar a história de Esté sem ler o livro inteiro? Certa feita eu vi uma irmã ter uma oportunidade, pastor, com todo respeito, e dizer assim: irmãos, Assuero chama Esté. Inclusive essa é a lição polêmica desse trimestre, a coisa ficou meio séria, mas tudo bem. Louvado seja Deus, que é para dar domingo agora, mas tudo bem. Aí, Assuero chama Esté, chama Vasti, Vasti não vem, desculpe, né? Não chama Esté, chama Vasti, Vasti não vem, muito bem. E aí, ela diz assim na sua aplicação, ela só pegou essa parte. Irmãos, não recuse o convite do rei. Então ela compara o rei com Deus, e Assuero nesse texto não pode ser comparado com Deus de maneira nenhuma. Assuero era um rei ímpio, ele não tinha nada de Deus. Se você comparar Davi com Deus lá, como Mefibosete, não tem nenhum problema. Um paralelo não tem problema. Agora, com Assuero não dá para fazer isso não, irmão. E comparou Vasti com a igreja. Piorou mais ainda. E aí, ela conclui dizendo o seguinte: quando o rei te chamar, não recuse o convite do rei, porque só assim Deus não precisa levantar Esté. Falei, ela não entendeu nada. Não leu nada e não conhece nada sobre
esse propósito de Deus. Se Vasti continuasse como rainha, pode matar os judeus. Ela não era judia. Deus tinha que levantar alguém do meio do seu povo para livrar o seu povo. Apesar que Deus pode livrar com alguém fora do povo. Mas no caso ali era com alguém do povo. Está entendendo a necessidade de entender o todo? A inspeção do livro? Então, você precisa entender isso. Precisa entender que há essa necessidade. Lê os versículos anteriores, posteriores, às vezes o capítulo, às vezes um livro, como eu já acabei de dizer. Entender o contexto geral, né? A parte histórica, a parte cultural. Tem culturas que a gente não entende, a gente não tem consciência, a gente não tem conhecimento, nós não entendemos. Então nós já mostramos duas coisas: leitura e inspeção, conhecer o todo. Aí depois a gente vai para a observação. No caso da Bíblia, lê em versões diferentes. Você tem aí aplicativo de celular que facilita muito isso. Lê na Almeida Revista Corrigida, na Almeida Revista Atualizada, na NVI, na NVT, que eu mostro lá no canal direto ela também, na versão fácil de ler. Para quê? Para que você possa compreender. Para você possa compreender. Porque isso ajuda demais. Pastor, me dá um exemplo, que eu estou falando com vocês aqui, nem tudo vem anotado. Então tem coisas que vêm na mente assim na hora. Pastor, me dá um exemplo dessa questão de ajuda, de ler outras versões para compreender. Romanos, você não precisa abrir não, Romanos 12, 13. Eu ouvi isso durante muito tempo na minha vida e eu achava que era assim. Olha o que diz o texto de Romanos 12, 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Aí eu ouvia todo mundo dizer o seguinte: irmão, quando você tiver uma necessidade, comunica com os santos, a Bíblia manda comunicar. Não é isso que o texto está dizendo não, irmão. Lê em outra versão que vai estar escrito: você que tem, ajude quem não tem. Paulo não está mandando quem não tem sair por aí pedindo. Paulo está dizendo que quem tem, ajude quem não tem. É só você ler outra versão que vai estar muito claro isso. Só que a gente pula o português. Comunicai com os santos nas suas e não as suas. Comunicar as suas é eu que preciso falar com você. Comunicar nas suas é eu que tenho, ajudo você que não tem. Isso aqui não precisa de comentário bíblico para entender isso. É só você ler em outra versão. Acabou, você já sabe. Agora, tem hora que você vai precisar de um entendimento melhor. Aí depois que nós passamos por essa etapa, Esdras vai passando. Vem a interpretação. E nós temos um problema que Esdras não tinha. Porque Esdras está falando para um povo do seu tempo, da sua época. Mas nós não. Nós não entendemos muitas coisas que está na Bíblia, porque nós não somos desse tempo. Então nós temos que romper a distância. Alguns tipos de distância. Distância cultural, a cultura lá é diferente. Por exemplo, Jesus diz assim: se o sal for insípido, para nada mais presta, a não ser para ser lançado e pisado pelos homens. Quem aqui em São Sebastião joga sal no chão para pisar em cima? A não ser em outros casos lá fora, vocês sabem? Mas deixa aí. Vocês entenderam? Quem é que faz isso aqui? Ninguém. Mas no tempo que Jesus está falando, eles atiravam o sal, e quando o sal não tinha sabor, eles faziam montões e deixavam guardado. Quando vinha a época de chuva, o chão era escorregadio, era de mármore, então eles lançavam o sal no chão para que ninguém viesse escorregar. Sabe o que estava acontecendo ali? O sal perdia o seu propósito. Jesus está dizendo que se você não salgar, você é alguém que não tem propósito. Você é alguém que não vive o propósito. E Deus não te chamou para viver sem propósito. Então, eu estou mostrando um exemplo da necessidade de conhecermos a distância cultural. A distância linguística, a Bíblia não foi escrita em português, nem em inglês, nem em japonês, nem em chinês. A Bíblia foi escrita em hebraico, alguns trechos em aramaicos, algumas pequenas partes em persa e também no grego. Simples assim. Então nós temos que romper essa distância. Pastor, mas eu não conheço grego nem hebraico. Mas nós temos às vezes comentários. Hoje tem muito conteúdo aí. Cuidado com conteúdos da internet, mas nós temos literatura. Irmãos, uma das coisas que é mais difícil, quando eu cheguei eu vi ali fora, ali,
uma mesa com algumas questões de parte de harpa, essas coisas. Nós, povo de Deus, não gostamos de comprar livros. E muito menos de ler. E isso nos debilita. E isso nos atrapalha. E isso nos estagna. Por quê? Porque nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Se você quer conhecer a Deus, você tem que investir. Eu quero que você saia daqui, professor, superintendente, irmãos, irmãs, jovens, com o seguinte entendimento. Não é porque nós somos cristãos e temos uma vida com Deus, que Deus vai botar tudo na nossa cabeça, sem que nós venhamos fazer nada. Amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre isso, e principalmente no domingo. E tem gente que pensa, não, Deus vai botar tudo na minha cabeça. Não. Você precisa estudar. É o que Esdras estava fazendo. Conhecer, estudar. Estudar gasta tempo. Gasta tempo. Não tem como. Ou você dedica tempo para aprender, ou você não pode se levantar para ensinar. Não é nenhuma vergonha um professor. Já aconteceu comigo. Eu estou lá, o aluno sai com uma pergunta dentro do assunto. Professores de escola dominical precisam aprender uma coisa. Se o aluno vem com um assunto que está fora da lição, você não tem que responder esse assunto. Aprenda isso, você não tem nenhuma obrigação de responder esse assunto. Irmãos, eu vou me ater ao assunto da lição. Esse assunto está fora, numa outra oportunidade, ou depois da aula. Se você tem conhecimento do assunto, não tem problema. Mas na classe você não tem que fazer isso. Claro, você vai falar de forma gentil, mas você não precisa fazer isso. Por que você não precisa fazer isso? Porque esse não é o assunto. Então já aconteceu comigo de me perguntarem alguma coisa sobre a lição e no momento eu não saber. Irmãos, eu vou estar pesquisando na próxima lição, na próxima aula, eu trago. Se é uma pessoa especificamente, eu falo com ela depois. Não tem nenhum problema. Então, nós temos que romper a parte cultural, a parte linguística, a parte histórica, o que estava acontecendo naquele momento. Nós estamos estudando uma temática nesse trimestre histórica. A história que envolveu Ruth, a história que envolveu Esther. Então você tem que conhecer aquele contexto histórico, o que estava acontecendo naquele momento da história. Literário, que tipo de livro nós estamos estudando? Dessa vez, nós estamos estudando livros históricos, parte de história. Mas tem hora que você está estudando conteúdo apocalíptico, por exemplo, poesia. Que vai lá, você entra em Salmos, você entra, às vezes, literatura de sabedoria, provérbios. Tudo isso nós temos que ter em mente. A interpretação, ela vai trabalhar com algumas perguntas. Quem escreveu? O que escreveu? Quando escreveu? Por que escreveu? Tudo isso é muito importante. Porque é com isso que você vai tirando, vai trazendo as respostas. Isso vai te ajudar bastante. Isso vai te ajudar. Mas sempre tenha o seguinte em mente. Você está procurando a intenção do autor. O que o autor, ou escritor inspirado, autor que eu falo, autor humano, o que ele quis dizer quando colocou aquilo lá. Se você ler e sair aplicando, você vai ter problema. Eu tenho certeza, tem professores aqui hoje que estudaram a lição dessa semana. Eu tenho certeza que encontraram dificuldade para dar essa lição dessa semana. Essa especificamente. Por quê? Porque foi desenvolvida uma visão da lição que acaba desfavorecendo as irmãs. E ficou com ar. Lá no canal não posso falar, mas aqui eu posso falar. Apesar que está sendo transmitido, mas não tem problema. Lá no canal não. Com ar machista. Porque faz o que o rei manda e acabou. E não fala nada. O rei não tem essa autoridade, não. Assim não. Porque ali não era a ordem de rei, era a ordem do marido. E o marido não expõe a sua esposa para ninguém ver. O marido sensato não quer a sua esposa desfilando diante de um monte de homem embriagado. Então, assim como ela disse não, eu também diria não. E ponto final, acabou. Esse tipo de lei não se cumpre. Esse tipo de ordem não se faz. Porque um homem que faz um negócio desse, ele não entendeu o que é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Pastor, mas ele não era cristão, não importa. Mas ele está errado do mesmo jeito. E ponto final. Ele está errado. Porque se nós aceitarmos isso, sabe o que acontece?
Aí, quando chegar na época de estudo de casal, a gente vai ter que desfazer de tudo aquilo que a gente já ensinou. Que o marido precisa proteger a esposa, o marido precisa estar ali junto com a esposa precisa de uma submissão, mas essa submissão é em cima do amor que o marido também tem ali, cada um vai fazendo a sua parte. Então, estou mostrando para vocês alguns passos dentro desse buscar. Isso aqui é importante você entender. Pastor, eu não sabia disso, mas é importante. Chegou a uma conclusão? Tem um outro passo. O que a Bíblia diz sobre esse assunto que eu cheguei à conclusão? Tem amparo em outras partes? Se tem, tudo bem. Se não tem, eu acho que eu entendi errado. Eu vou precisar buscar conhecimento em outro lugar. Por exemplo, você já ouviu alguém falar mal de Ló? Tem gente que fala muito mal de Ló, não é? Só que Pedro fala bem de Ló. Sabe o que Pedro fala de Ló? Que Ló era justo. Pronto. Aí eu falo mal de Ló. Mas a Bíblia não fala mal de Ló. A Bíblia fala bem de Ló. Pastor, mas ele não errou quando ele escolheu e não deixou seu tio escolher? Pensa, quem foi que mandou ele escolher? Ele não errou por escolher primeiro. Ele errou porque ele apenas, e aí acontece comigo e com você, olhou a aparência. Aí ele errou. Mas isso não tirou a vida justa que ele tinha. Tanto é que Pedro diz que ele era justo. Então, se você leu todo, você vai descobrir. A mesma coisa Elias. Tem gente que sai por aí dizendo, Elias falou que não ia chover e ponto final, Deus assinou embaixo. Quem foi que disse isso? Onde que está isso na Bíblia? Tiago diz que Elias orou. E por causa disso, Deus respondeu. E Elias, como um profeta, ele orou baseado na lei de Deus. E a lei de Deus em Deuteronômio 28 e Levítico 26 diz que se o povo pecasse, Deus ia reter a chuva. Elias, como um profeta, orou para Deus reter a chuva. Senhor, rete a chuva. Esse povo está na desobediência, eles precisam se consertar. Deus ouviu. Deus falou que ia reter a chuva. Estava lá na lei, na aliança. Ele só faz aquilo que Deus mandou. Ele ora e Deus cumpre. Mas Elias não falou de si mesmo. E tem gente chegando por aí falando de si mesmo. Não, eu vou falar porque Deus vai cumprir. Você só pode falar o que Deus manda falar. Tá entendendo a parte da correlação como é importante? Agora vamos para o segundo verbo. Esdras propôs cumprir. Todo estudo da Bíblia tem como objetivo nós que estamos estudando cumprir a palavra de Deus. Entenda isso. Você não estuda para ensinar. Você não estuda para pregar. Você estuda para que Deus transforme a sua vida em primeiro lugar. Eu estudo para que Deus transforme a minha vida em primeiro lugar. Se você estudar para pregar ou para ensinar e não quiser cumprir, você vai se tornar uma pessoa fria, uma pessoa carnal e mais cedo ou mais tarde você vai sair da presença de Deus. Que isso, pastor? Você já viu gente defendendo? Irmão, não estuda não. Fulano de tal tinha não sei quantos seminários aí, está desviado. Sabe por que ele desviou? Você sabe por que ele desviou? Porque ele pulou o degrau do cumprir, da prática. Qualquer pessoa que pular esse degrau vai desviar. Eu também posso desviar. É só eu começar estudar para ensinar. Estudar para ensinar. Estudar para ensinar, não. Estudar para cumprir, para ensinar. Estudar para estudar, cumprir e ensinar. 3 pontos. Se você pular o ponto do meio, que é cumprir, prática, a sua vida espiritual vai embora. E eu tenho que dizer uma coisa para você. A autoridade que Deus nos dá vem por meio do cumprir a sua palavra. Você quer ter autoridade de Deus? Viva a palavra de Deus. Se você ensina o que você não vive, pelo menos seja sincero e diga, Senhor, a partir de agora, eu quero viver isso também. Mas não fique ensinando o que você não vive e não fique pregando o que você não vive, porque a sua vida espiritual vai de ladeira abaixo. E é por isso que tem gente que é uma bênção no púlpito. Mas em casa, irmãos, não tem nada daquilo que ele fala aqui. Ou ela fala aqui. Nada. E não é fácil pregar com a esposa na frente. Ou ensinar com a esposa na frente. Porque se tem uma coisa que eu tenho colocado no meu coração
Eu não quero viver de hipocrisia. Eu não quero viver de hipocrisia. Então, se eu não estou fazendo o que eu estou ensinando, eu vou falar para Deus, Senhor, eu quero passar a fazer, pelo menos. Agora, continuar ensinando, continuar pregando sobre aquilo que eu não estou vivendo, Esdras não. Esdras se propõe a cumprir. Então, que você saia daqui nessa noite pensando nisso. Eu aprendo para viver, só depois para ensinar. Pastor, eu não tenho responsabilidade de ensinar. Então, aprende para viver. Só que você depois vai aprender que você também tem responsabilidade de ensinar. Não como professor da escola dominical. Talvez não como um pregador. Mas a todos aqueles que chegam para você para pedir razão da sua fé. Você tem que saber sobre a palavra de Deus. O que é ser um cristão? Por que precisa de salvação? Por que as pessoas vão para o inferno? Antigamente nós pregávamos muito assim, né? Aceita Jesus, ou você aceita Jesus, ou você vai para o inferno. E se alguém chegasse para você e te perguntasse, vem cá, por que eu vou para o inferno e para o mesmo inferno que um serial killer vai? Você tem resposta para isso? Mas tem que ter. Pastor, mas como assim? Você tem que ter resposta para isso. Essa é uma resposta que você tem que dar. Sabe por que você vai para o mesmo inferno que um serial killer vai? Porque Deus não vai te mandar para o inferno primeiro pelo que você faz, mas sim pelo que você é. Como assim, pastor? Culpado e condenado diante do tribunal dele. O que nós fazemos é só consequência da nossa posição diante do tribunal dele. Assim como você não é salvo pelo que você faz, mas pelo que Cristo fez, e o que você faz é consequência de quem Deus te tornou, então você não faz para ser, você faz porque é, assim também a pessoa vai ser condenada por causa de quem ela é. Só que se você não aprender isso, aquele que não tem Jesus lá fora te engole. E fala, eu não acredito nesse Deus e nem nessa palavra que você fala, porque esse Deus é injusto. Aí mostrando desse ponto bíblico e teológico, aí você vai mostrar para a pessoa vai falar assim, realmente, se eu sou culpado e condenado diante do tribunal de Deus, como qualquer um era, eu preciso de Jesus para receber salvação. Mas como é que você chega a essa conclusão? Estudando a palavra. Estudando a palavra. E aí, dentro dessa parte de cumprir, é que vem a aplicação. Tudo que você estuda, você tem que aplicar. Então, o que é a aplicação? A aplicação é você ver o que lá tem naquele texto que você pode viver. Então, você pega os exemplos do que você pode e do que você não pode fazer. Aí eu vi um exemplo de alguém que estava mentindo. Eu não devo mentir. Aí eu vi um exemplo de alguém que estava amando o próximo. Eu devo amar o próximo. Você está entendendo? Então você pega os bons exemplos e rejeita os maus exemplos. Para que a Bíblia registra maus exemplos? Para mostrar que a vida, a humanidade caída, ela é tendente a fazer coisas erradas. Mas em Cristo nós podemos viver de forma diferente. Não que não venhamos mais pecar, mas podemos viver de forma diferente. E aí, por fim, para finalizarmos aqui, estamos caminhando para o final, Esdras, ele ensina. Então, primeiro ele estuda, e estudar dá trabalho, gasta tempo, não é miojo, fast food, não é isso não. Dá trabalho. Dá trabalho, estudar dá trabalho. É claro que quem está aí como professor o tempo todo dando aula, ele acaba tendo uma bagagem de conhecimento, mas ele tem que ter cuidado para não pular a prática. Senão ele conhece muito e não pratica nada. Ele precisa praticar. Agora a Esdras vai ensinar. A falta de conhecimento das Escrituras desvaloriza a Bíblia. Por quê? Ensinadores e pregadores que não se esforçam em estudar, deixam de alimentar o povo com a palavra e dão para eles, sabe o quê? Palha seca. Você sabe que tem alunos que não querem nada com escola dominical às vezes. Pessoas que não querem nada com escola dominical. É verdade? É verdade. Não são todos. Mas imagine, tem gente que vem com todo carinho, vem cheio de expectativa. Ai, hoje eu quero aprender. Hoje eu quero me alimentar. E o professor dá aquela palha seca para ele. Pegou a lição no sábado de noite, 10 horas da noite, deu uma lida rápida, fechou a revista e vem dar aula no domingo, irmão.
Isso não tem nada de dedicação. Pastor, o senhor não sabe a vida que eu levo. Ué, se você tem uma vida tão corrida que você não tem tempo, se você é professor da escola dominical para dar aula, você já parou para pensar que Jesus pode dizer assim, então vou fazer o seguinte, eu vou te trazer para cá, tu fica sem fazer nada, você vai ficar tranquilo, calmo. Quer ir embora? Quer partir? Porque lá você vai ficar tranquilo, por enquanto, até a trombeta soar. Não vai ficar dormindo não, tá? Não é isso não. Mas vai ficar tranquilo. A gente tem tanto tempo para tanta coisa, irmãos. O seu celular deve marcar quantas horas você gasta rolando tela. O meu marca. O seu também deve marcar. Você já viu quantas horas você fica nos aplicativos? Tem gente que fica 5 horas, marca 8, 10. Tem gente aí que bate recorde, 30 horas. Sério, 20. Não tem tempo para tirar umas horinhas para estudar a lição? Estudar, sério. Cada um tem sua metodologia de fazer aula, eu sei disso. Um começa assim que termina a aula, no domingo mesmo, ele já está assistindo a nova aula, já está lendo, na segunda um pouco, na terça um pouco, na quarta um pouco, na quinta um pouco, na sexta um pouco, no sábado mais um pouco, aí ele agora, pronto, agora eu vou. Mas tem gente que é no sábado de noite, irmãos. É sério, eu não estou brincando, não. É sério. Pastor, mas cá para nós, a diaconisa Augusta Viviane agora há pouco falou aqui, pastor, que está com dificuldade de pegar um professor para substituir o outro. Pastor, eu não sou professor da semana, não. Eu não tenho obrigação de estar dando essa lição, não. Então você não entendeu o que é ser professor. Nem eu. Porque nós precisamos estar preparados. E se nós estivermos sintonizados com o céu vai falar que nós vamos ser solicitados. Ou será que o céu não fala? Por que o céu não fala mais, pastor? Por quê? Por que o céu não fala mais? Porque o céu fala. O Senhor fala. O Senhor revela. Ele sempre revelou. Pedro estava lá orando e o Senhor disse para ele, vai vir uns homens aí. Deus mostra, Deus fala, Deus revela. Mas nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Então, se nós estivermos sensíveis, quem aqui já não teve essa experiência? Saiu no domingo para vir para o culto e o Senhor, durante o domingo, falou, tu vai pregar hoje. Eu vou pregar, Senhor? Não tem como. Tu vai pregar hoje. Como é que eu vou pregar? Eu já fui para a escola, para a consagração, e o Senhor fala para mim, tu vai pregar hoje. Quando chegar lá, irmã, pastor Mário Luna, que bênção. Eu tinha uma pessoa para vir pregar, mas ele não quis vir pregar. O senhor aceita pregar? Porque ainda tem isso também. Eu tenho que falar, irmão. Vou falar. A irmã convida a pessoa para pregar e ela diz que não vai pregar não. Sabe por quê? Porque ele não é tapa-buraco de ninguém. Eu já ouvi irmãs reclamarem comigo. Pastor, sabe por que eu convido o senhor para pregar? Porque o senhor aceita de qualquer maneira. O senhor não se preocupa. Eu falei, irmão, mas eu vou dizer que não. Eu não posso dizer que não, irmãos. Eu não posso ficar escolhendo o que eu vou fazer. Olha aí, eu vou fazendo aquilo que Deus vai mandando fazer. E olha onde Deus tem me trazido hoje. Deus não vai levar pessoas que não têm comprometimento com a obra dele em lugar nenhum. Entenda isso, irmão, por favor. Eu sei que o pastor dessa igreja, o superintendente da escola dominical, quem tem oportunidade de ensinar a palavra, tem ensinadores aqui. Falam isso. Mas às vezes eu penso, não, coisa pequena eu não quero. Convidou para pregar na consagração. Não, consagração eu não quero. Não quero. Irmão, tem como você dar o primeiro tópico da lição? Ninguém falou isso para mim, tá, irmão? Olha só, isso aqui não está anotado aqui, não. Tem como você dar o primeiro tópico da lição? Eu quero começar. Não. Ou eu dou tudo ou eu não dou nada. Você não está pronto para dar nada. Por isso não está dando nada. Porque quem está pronto dá um pequeno pedaço, porque é assim que Deus começa a trabalhar. Não. Eu falei em São Paulo o seguinte,
A deficiência é tão grande que está assim. A escala hoje é quem? Pastor Carlos Viana, que vai trazer aula? Hoje eu não preciso ir, eu não estou na escala. E é professor. E aí? Pregador que sai por aí pregando em tudo quanto é lugar. É da Shekinah, está pregando por aí em vários lugares. Quando chega no dia da escola dominical, cadê o pregador que prega em tudo quanto é lugar? Ou a pregadora? Cadê? E sabe por que não vem para a escola dominical? Só tem 2 motivos que ele vai dar. Primeiro, estou na obra. Você não pode fazer obra sem sentar para aprender. Jesus valoriza muito o aprendizado. Diz para Marta, Marta, você está ansiosa. Maria escolheu a melhor parte. O Senhor não estava repreendendo Marta dizendo que ela não tinha que trabalhar, mas estava dizendo que agora era a hora de aprender. Ou o segundo motivo que eles vão dar, eu sei mais do que o professor que está dando aula. Não importa. Não importa. Eu tenho certeza que tem muita gente que vai dizer assim, pastor Mário Luna está sentado assistindo aula de fulano de tal, mas o pastor Mário Luna tem conhecimento, mas eu estou ali para aprender, eu tenho que aprender. Tem um vídeo aí meu que viralizou em 2019, que ministério não é plano de carreira. Eu digo assim, um dia você é cooperador, outro dia você é pastor. Não é assim que Deus trabalha, não. Eu falo, esse vídeo já passou de 10 milhões de visualizações por aí, desde 2019. Eu estava numa aula de escola dominical, sentado com a minha maleta em cima da minha perna. Tem gente que pensa que era até reunião de obreiro. Não era reunião de obreiro, não. Era aula de escola dominical. Se você for na ADVEC, do Rio de Janeiro, onde eu congrego, pastor Silas Malafaia, de manhã, no domingo, se eu não tiver uma agenda para domingo de manhã, porque a nossa igreja agora tem culto de manhã e de noite. Eu estou lá, ou domingo de manhã, ou domingo de noite. Só que a escola dominical nossa, antes era domingo de manhã e domingo de noite culto. Agora a escola dominical está na terça-feira. Eu estou lá, só que agora chama-se Escola da Palavra. Eu estou lá, sentado para aprender. Eu não dou aula da Central Gospel, porque a nossa revista é diferente. Mas eu estou lá para aprender. Se pegar a minha revista da Central Gospel, tem uns rabiscos lá. Por quê? Porque eu preciso aprender. Mas Esdras agora está ensinando. Então, se você quer ensinar, você tem que aprender. E aí, por que eu pedi para vocês lerem Neemias? Que eu vou concluir agora. Porque Neemias vai mostrar Esdras ensinando. E o pastor veio aqui, e a diaconisa Augusta Viviane também falou, que encaixa com isso. Né? O pastor Carlos Viana também falou sobre isso, que encaixa com isso. Esdras não ensinou sozinho, ele precisou de um grupo para ensinar com ele. E botou o grupo no meio do povo. Não é só um professor, não é exclusivismo. Tem vários professores. Você não é melhor nem é pior. Entenda isso. São apenas oportunidades que às vezes aparecem para uns e às vezes naquele momento ainda não apareceu para você. Quantas vezes eu já fiquei sentado no banco sem utilidade nenhuma ou no púlpito, sem ser usado para nada. Sabe o que Deus estava fazendo comigo? E ainda está fazendo? Me treinando. Eu estou treinando, estou sendo treinado. Aí você pergunta assim, pastor, quantos anos o senhor tem de ministério? 28. Ordenação pastoral desde 96. Mas Deus está me treinando, sentado lá. Eu e o computador. Falei, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Aí chega um e fala assim, pastor, mas Deus tem potencial, o senhor tem um potencial para estar longe. Falei, mas eu só vou para longe quando Jesus começar a mandar, porque enquanto ele não mandar, eu estou aqui sentado nessa cadeira. Eu não posso me revoltar não, irmão, não se revolta não. Faça a sua parte, se prepare. Se prepare. Para que quando Deus te lançar, você tenha base para falar. Porque senão, a pior coisa que tem é Deus lançar alguém e ele não saber o que vai falar. E tem gente que é assim, ele vai protelando, aí Deus fala assim, ah é? Agora tu vai ter que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, se preparar e fazer, se preparar e fazer, se preparar e fazer. Aí é pior. Então em Neemias, nós vemos o seguinte, o povo querendo aprender, Esdras não ensina o que ele quer, mas ensina o que a palavra de Deus ensina, o que a palavra de Deus diz. O povo está atento à leitura, o capítulo 8 vai falando sobre isso.
A lei é possivelmente traduzida porque eles não falavam mais hebraico e sim aramaico, então provavelmente houve uma tradução do hebraico, porque a lei foi em hebraico para o aramaico, mas ela também foi explicada. E sabe qual foi a consequência e o resultado disso? O povo chora, o povo confessa seu pecado. E no capítulo 9, lá no último versículo, o povo faz concerto com Deus. Se dedique a ensinar apenas a palavra de Deus. Tire tudo aquilo que não tem a ver com a palavra de Deus. O povo não vem para a escola dominical ou para o culto para ouvir você contar sobre a sua vida. Eles vieram para aprender a palavra. Na hora que você está ministrando, tem professor que toma o tempo todo contando da sua vida, contando coisas, experiência o tempo todo. Também não veio para ouvir uma enxurrada de versículos bíblicos assim, aleatórios e vai embora. Isso não vai adiantar nada. O povo não vai aprender desse jeito, porque eles liam e explicavam. Então eu não vim aqui contar da minha vida. Quando eu falei do canal, eu estava falando de algo como exemplo para mostrar para vocês que no tempo de Deus as coisas começam a acontecer. Então o povo ouve, o povo chora. Eu tenho certeza que Deus já está trabalhando no coração de algumas pessoas aqui hoje. Eu tenho certeza. E eu quero concluir. Assim como Esdras, professores e pregadores têm o compromisso de ler, estudar, praticar e só depois ensinar ou pregar a palavra. Desconsiderar qualquer um desses passos nos torna infiéis à palavra de Deus, comprometendo o resultado desejado. Qual é o resultado? Vidas transformadas, crescimento espiritual, que é o que nós vamos tratar amanhã. O processo para ser dedicado no ensino da palavra de Deus é trabalhoso, dá trabalho. Mas não se importa com isso não. Deus está vendo, Deus está olhando, Deus está contemplando. Mas pelo Espírito Santo traz resultados satisfatórios. Infelizmente, muitos optam pelo caminho da mensagem de ensinos superficiais. Não dá trabalho. Sábado de noite, abre a revista. O negócio é ser professor. Eu quero que tenha o meu nome lá na lista da Shekinah ou de outra igreja, que eu sou professor. Ei, não importa se você é professor ou professora. Importa se você é dedicado ao ensino da palavra de Deus. De que lado estamos? Eu concluo com essa pergunta. Dos superficiais, que ignoram a responsabilidade, ou dos que se dedicam ao ensino da palavra? Você vai sair daqui pensando a dedicação de Esdras no ensino da palavra. E a pergunta final é, de que lado nós estamos? Dos superficiais, que não se preocupam com nada, que não seguem esse passo a passo que foi dado aqui, ou daqueles que de fato são dedicados como Esdras foi? Vá para casa pensando. Vá para casa pensando no seguinte, o que eu posso melhorar? Quem me acompanha no canal vê que de vez em quando vem algum tipo de melhora. Eu fico pensando, como é que eu posso melhorar isso aqui? Como é que eu posso, Senhor? Me ajuda, me dá sabedoria, ilumina minha mente. Então que Deus te faça compreender. Porque eu não estou preocupado com vocês glorificarem, levantarem as mãos. Eu estou preocupado em transmitir com fidelidade. Você precisa também ter isso na sua mente. Pregador e ensinador. Com fidelidade à palavra de Deus. Resultado não é comigo. Eu não produzo resultado. Tem gente preocupada com o resultado. Não, pastor, tem que me convidar de novo. Ele tem que ver um movimento. Não. Eu não produzo movimento e nem produzo resultado. Eu apenas trago o que a palavra de Deus ensina. Quem vai produzir o resultado é o Espírito Santo. E quando o resultado for produzido, ele vai ser visível. E aí o nosso pastor vai contar. A nossa diaconisa Augusta Viviane vai falar, o nosso pastor Carlos vai falar, o ministério vai falar dos resultados. Porque nós não produzimos resultados. Então eu encerro aqui
apenas com uma última observação. Professores de escola dominical não vão dar a aula preocupados com o resultado. Façam só a sua parte. Ensine com fidelidade. Ensine com dedicação. E com o tempo, pregadores também, vocês vão ver o fruto do trabalho que está sendo realizado. Uns demoram mais, outros demoram menos, mas sempre haverá frutos. Que Deus vos abençoe.